Eu quero, antes de compartilhar aqui a palavra que Deus colocou no meu coração, para estar compartilhando com os irmãos nesta manhã, eu quero dar umas 3 ou 4 pérolas de crescimento para você. Quantos querem receber? Digam aleluia. Existe um texto na Bíblia, que não é o da mensagem que nós vamos pregar hoje, que conta uma história de crescimento que eu gosto muito. E esse texto é um texto que está em 2 Reis, capítulo 6. Você não precisa pegar para abrir, que eu vou comentar rapidamente. Não é a mensagem. Então, vamos ganhar tempo. 2 Reis, capítulo 6, conta a história dos discípulos do profeta, que estavam reunidos em uma casa. E aí, de repente, um deles fala assim: olha, a casa que nós estamos, ela está pequena demais para nós. Nós precisamos de ir para uma casa maior. Isso fala de crescimento. Esses profetas que estavam numa casa pequena e eles pensaram em ir para uma casa maior, isso fala de crescimento. E nesse texto que fala de crescimento, eu vou tirar então as 3 pérolas para compartilhar com você. Quantos querem crescer no ministério e na vida? Digam glória a Deus. Fala assim: esse negócio é comigo. Amém? A primeira coisa que eu aprendo, se nós queremos crescer, é que nós precisamos ter uma visão de crescimento. Esse profeta, ele estava em uma casa menor, mas ele já visualizou uma casa maior. Ele já estava aqui pensando: nós precisamos de um espaço maior. E isso estava martelando na cabeça dele. Ele tinha uma visão de crescimento. Eu queria fazer uma pergunta para você aqui nesta manhã: qual é a visão de crescimento que você tem para o seu ministério? A visão de crescimento que você tem para a sua vida como um todo? Aonde você quer chegar daqui a alguns anos? Quem vai ser você daqui a 5 anos? Quem vai ser você daqui a 3 anos? Quem vai ser você daqui a 1 ano? Você já visualizou isso? Não, pastor. Pois é. Você nunca vai chegar a um lugar que você não visualizou esse lugar antes. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você pai de multidões. Só que antes de Deus levar Abraão ao fato consumado de ser pai de multidões, Deus fez Abraão visualizar ele ser pai de multidões. Como Deus fez Abraão visualizar? Vem cá, Abraão, olha as estrelas dos céus, visualiza. Olha as areias, visualiza. Eu preciso motivar você a escrever o que você vai estar alcançando daqui a 3 anos, 5 anos, 1 ano. Você precisa visualizar o seu crescimento. A segunda coisa importante que eu aprendo nesse texto é que ele falou: olha, nós precisamos de uma casa maior. Aí depois ele diz: vamos juntos lá no Rio Jordão cortar madeira. Vamos juntos lá no Rio Jordão para trabalhar e construir essa nova casa. A segunda pérola de crescimento para você é: se você quer crescer, você precisa aprender a formar uma equipe e a trabalhar com uma equipe. Pergunte para quem está do seu lado: quem é a sua equipe? Irmão, se você quer ir longe, você precisa trabalhar com uma equipe. Se você quiser conquistar alguma coisa rápido, vai sozinho. E o rápido, ele geralmente não é duradouro. Agora, se você quiser conquistar alguma coisa grande e duradoura, você precisa ir com uma equipe. Quem é a sua equipe? Você precisa formar uma equipe. Então, talvez você está entrando em crise para conquistar o seu sonho, chegar ao seu alvo sozinho. Não é esse o passo que você tem que dar agora. Se você já visualizou aonde você quer chegar, mirou o seu sonho, o seu segundo passo é: eu vou ralar o coco para conseguir formar uma boa
equipe. Terceira dica de crescimento importante para você, ele diz: vamos lá no Rio Jordão para cortar madeira. O terceiro segredo para você crescer é trabalhar duro. Diga comigo, trabalhar duro. Não tem crescimento sem trabalho duro, gente. Não tem crescimento se você não arregaçar a manga e falar assim: eu vou fazer esse negócio acontecer, eu vou ralar de dia, de noite, eu vou meter bronca, eu vou fazer tudo de mim, eu vou dar tudo de mim, mas eu vou ver esse negócio construído, eu vou ver esse projeto implementado, eu vou ver esse resultado acontecer, eu vou ralar duro. Tem que ralar, não tem para onde fugir. E o quarto, para poder encerrar: se você quer experimentar crescimento na sua vida, você vai precisar de ter coragem, diga coragem, e disposição para destruir a casa velha. Normalmente os profetas, eles valorizavam o lugar aonde eles tinham consagrados para fazer uma reunião. E quando eles precisavam ampliar o lugar, eles não construíam em outro lugar. Quando eles precisavam de ampliar, sabe o que eles faziam? Eles destruíam a casa velha para construir uma nova maior no mesmo lugar da velha. E aí, para esses caras experimentarem a casa maior, eles iriam precisar de ter disposição e coragem para destruir a casa velha. E tem muita gente que não experimenta o novo de Deus porque não tem coragem de destruir o velho. Tem gente que não experimenta coisas grandiosas porque ainda está amarrada na sua mente as coisas pequenas. Você precisa mandar o velho embora. Jesus fala de que ele precisa, de que ele tem que derramar vinho novo em odres velhos, é isso? Vinho novo só vem em odres novos. Joga o odre velho fora. Joga o odre velho fora. Mentalidade antiga. Tem gente que quer vencer batalhas de hoje com a mentalidade que tinha ontem. Ei, as coisas mudam, meu filho. As coisas mudam. Um dia eu vou compartilhar com você uma mensagem que Deus me deu, as 3 unções de Davi. Davi foi ungido 3 vezes. Não foi uma vez só que ele foi ungido 3. E por que Davi foi ungido 3? Porque para cada momento existe uma unção específica. Você talvez está querendo vencer batalha nova com uma unção velha. Você está querendo vencer uma batalha nova com uma unção antiga. A batalha nova vai precisar de ser vencida com uma unção nova. Então trate de renovar a sua mente no nome de Jesus. Glória a Deus. Só para começar, vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo número 1. Pastor de Arley, será que você consegue dar uma mexida naquela bolsa ali novamente? Eu sempre esqueço. Vê se acha aí dentro aí um. Por favor. Se não tiver aí nesse primeiro, está no outro. Está na outra bolsa. 1 Reis capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Você encontrou? Glória a Deus. Vamos então ler a palavra de Deus. Diz assim: então Elias, o tisbita que havia em Gileade, disse para Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está no oriente do Jordão.
beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Repete isso aqui, quem? Conforme a palavra do Senhor. Foi Deus que mandou ele fazer isso. Então ele foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está no oriente do Jordão, e fez os corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção e o Teu favor sobre nós. Usa, Deus amado, a minha vida para ministrar Sua palavra, e faz com que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado e a Tua igreja seja edificada. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Amados e queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta a história do profeta Elias, em um certo momento em que profetiza contra o rei Acabe. Ele faz uma profecia de que não iria haver chuva durante algum tempo, sem água, seca. Logo em seguida, depois dele obedecer a palavra de Deus, profetizando, ele recebe uma direção de Deus de se esconder em um lugar no deserto chamado Querite. E nesse lugar chamado Querite, Elias, ele seria alimentado por corvos e iria beber da água de um ribeiro que havia ali naquele deserto. Analisando esse texto, essa história, Deus me fez enxergar que Querite para Elias, ele foi um campo de treinamento. Elias foi um líder, não apenas um profeta, um líder, chamado para influenciar a nação de Israel. E num certo momento da sua trajetória como profeta e como líder, Deus leva Elias para um lugar no deserto chamado Querite, com o intuito de treinar a vida de Elias. Eu fui pesquisar um significado de Querite. Querite no original hebraico chama-se Shahat. E o significado original é cortar e colocar no tamanho certo. Shahat, colocar no tamanho certo. Ser cortado para colocar no tamanho certo. Eu vejo que Deus pega Elias e leva Elias para Querite com o intuito de cortar, reparar as arestas e colocar Elias como líder em um treinamento que iria levá-lo ao tamanho certo. Todos nós que lideramos, em algum momento da nossa trajetória, Deus vai nos levar a Querite. Todos nós que lideramos, em algum momento, vamos ser lançados por Deus em um campo de treinamento, onde o objetivo é reparar as arestas e nos colocar no tamanho certo para o cumprimento do propósito que Deus tem sobre a nossa vida. Talvez seja bem possível
que o seu campo de treinamento está acontecendo nos dias de hoje. O seu campo de treinamento está acontecendo nos últimos meses. Você está em alguma situação que é um deserto na sua liderança. Deus está treinando você, porque Ele tem coisas grandes para confiar nas suas mãos, logo aqui na frente. Vamos avaliar o que acontece com Elias nesse campo de treinamento. O que acontece com Elias nesse querite? O que está acontecendo na vida de líderes que hoje estão também sendo treinados, cortados para poder estar da maneira certa? Vamos analisar o que aconteceu. A primeira coisa que eu vejo acontecendo com Elias nesse treinamento é que Deus, para fazer o treinamento, Ele faz Elias abrir mão do palácio. Para Elias ser treinado por Deus, Deus precisa levar Elias a abrir mão do palácio. Deus fala para Elias: profetiza e agora sai batido desse palácio e vai ao caminho do deserto. Você vai parar em um lugar, e naquele lugar eu vou mandar corvo te alimentar, naquele lugar você vai beber água de um ribeiro. Saia desse palácio, abra mão disso. Todas as vezes que Deus quer proporcionar um treinamento para nós, nós vamos precisar de abrir mão de alguma coisa que nos acomoda para obedecer um direcionamento específico de Deus. E normalmente um direcionamento específico de Deus que nos leva a um treinamento nos faz sair de uma posição de acomodação. Nos faz sair de uma posição que estava tranquilo, estava light, estava beleza. Elias, se você observar, ele era um profeta que desfrutava das regalias do palácio, ele desfrutava disso. E agora, para obedecer uma direção de Deus, ele tem que abrir mão das regalias e ir caminhando em direção ao deserto. Quando nós estamos sendo direcionados por Deus para um campo de treinamento, nós sempre vamos ser desafiados a abandonar alguma coisa que para nós nos acomoda. Quando estamos sendo direcionados por Deus para um lugar onde Ele quer gerar experiências na nossa vida, nós iremos precisar abrir mão de alguma coisa, e eu não sei o que você teve que abrir mão algum tempo atrás, ou que Deus está pedindo para você abrir mão agora. Fala para quem está do seu lado, isso faz parte do treinamento. Olha o que mais faz parte desse treinamento. Elias, além de sair do palácio, ele agora precisa viver totalmente na dependência de Deus, exclusivamente Deus. Não tinha nenhum outro tipo de recurso, nenhum outro tipo de ajuda. Agora a ajuda que Elias iria receber era exclusivamente de Deus. Agora Elias vai precisar de ser alimentado por corvo. No campo de treinamento, Deus nos ensina a ser totalmente dependente dele. Eu vejo líderes que caminhavam em uma trajetória dependente demais de estrutura, dependente demais de pessoas que poderiam manter a estrutura na igreja, e por isso não entraram no campo de treinamento que Deus queria proporcionar para eles, porque sabiam que se entrasse no campo de treinamentos, eles iriam ter que depender exclusivamente de Deus, e por isso nunca foram treinados, e por isso nunca subiram de nível. Elias, você precisa aprender que agora a sua esperança do amanhã
não está mais na estrutura de homens. A sua esperança do amanhã, ela não está mais na estrutura de uma ou duas pessoas específicas que sustentam seu ministério profético. A esperança de amanhã, ela está única e exclusivamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a história da sua vida. Parte do treinamento. Parte do treinamento. Terceiro, Elias precisou de obedecer e pagar o preço pela sua obediência. Sabe o que eu aprendi, gente? Toda obediência tem um preço. Obedecer não é de graça. Obedecer é você pagar alguma coisa. Tem um preço a pagar pela obediência. Só que a obediência você paga um preço, mas ela tem garantida a recompensa. Existe a recompensa da obediência. Por que as pessoas não são obedientes a uma direção de Deus, não são obedientes à liderança, não obedecem a princípios? Por que as pessoas não obedecem? Por quê? Porque elas não estão dispostas a pagar o preço. Para obedecer, tem que pagar preço. E tem gente que não está disposta a pagar preço e por isso não obedece. O preço de Elias foi obedecer, e agora que ele obedece, está no deserto sendo alimentado por corvos. E agora que ele obedece, a água que ele estava bebendo, Deus mandou ele para um riacho que iria alimentar, de repente o riacho seca e agora paga preço. Talvez você hoje está pagando um preço danado por algo que você obedeceu a Deus. Eu preciso dizer para você, isso não é uma tribulação que o Satanás colocou na sua vida, não, meu filho. Isso faz parte do treinamento, faz parte do preço a pagar. Agora se prepara, porque breve virá a recompensa do preço. Aleluia! Aleluia! Eu lembro que quando nós iniciamos a visão, eu já falei aqui ontem da pressão que eu passei. Eu paguei um preço para me manter firme na visão que Deus havia colocado no meu coração. Foi um preço violento. Gente me pressionando, pressões emocionais, pressões espirituais. Foi um preço que eu paguei. E sabe o que acontece? Eu tinha 150 pessoas na igreja e de repente caiu para quase 100. E eu falei, Deus, eu estou obedecendo a sua palavra e é isso que acontece comigo, eu perco gente. Eu estou obedecendo o que o Senhor me mandou e é isso, a igreja está esvaziando. Meu Deus! Todo treinamento tem um preço. Todo treinamento tem um preço. Qual foi o propósito de Deus com Elias? Qual foi o propósito de Deus comigo? Qual é o propósito de Deus com o preço que você está pagando hoje? Apenas um: treinamento. Deus está te capacitando para receber coisas maiores, maiores e maiores. No capítulo 18, Elias, ele vai encarar a maior batalha da sua vida, a maior batalha da sua liderança e do seu ministério profético. Foi no capítulo 18 que Elias, ele enfrenta e encara sozinho os 450 profetas de Baal, com o risco de perder a sua vida. E por que Elias, no capítulo 18, ele consegue encarar e vencer os 450 profetas de Baal? Por quê? Porque no capítulo 17, ele foi aprovado no treinamento. É aquela história que eu contei ontem. Para você sair, para você vencer o gigante, você vai precisar de ser aprovado na fase do urso e do leão. Para você chegar a níveis maiores, você vai precisar de ser aprovado no treinamento que você está enfrentando hoje.
Faz um carinho em quem está do seu lado e fala: fica feliz com essa prova. O nome disso é treinamento. Irmãos, nós só passamos de fase se formos aprovados no treinamento que estamos enfrentando hoje. Só vamos passar de fase se formos aprovados no treinamento que Deus está colocando para a nossa vida hoje. E aí vamos ver então aqui os exercícios práticos. Treinamento, vamos ver o exercício prático que Elias precisa fazer nesse treinamento. Deus queria ensinar algumas coisas para Elias na prática, e ele queria ensinar, número 1, para Elias: Elias, vale a pena pagar o preço necessário da obediência, vale a pena, abra o seu coração para receber isso, porque vale a pena. Vamos ver aqui o que diz o versículo 3 e 4. Olha o que Deus diz: retira-te daqui e vá para a banda do Oriente e esconda-te junto do ribeiro de Querite, que está no oriente do Jordão, e lá beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado ali os corvos que te sustentem. Vai lá. Aí Elias vai. Deus leva Elias para uma prática de confiança. Porque uma coisa é eu como líder falar: Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer, confia, tenha fé. Outra coisa é eu estar no ribeiro tendo que ser sustentado por corvo, e eu como líder ter que aplicar a confiança que ensinei para os outros. Vamos lá, Elias. Você vai precisar de suportar esse treinamento, esse desafio que eu vou colocar para você, é o desafio que vai talvez levar você para o divisor de águas da sua trajetória como líder nessa terra. O capítulo 18 foi o divisor de águas para Elias. Deus fez a mesma coisa com Abraão. Falou para Abraão: Abraão, vai para uma terra. Que terra, Senhor? Não sei, vai. Uma terra que você nem sabe. Vai, porque ali eu vou te abençoar, você vai ser grande, vai ser pai de muitas nações. E aí Abraão, o que Abraão precisa fazer, gente, para poder obedecer o chamado de Deus? Abandonar, como Elias, a acomodação que ele tinha. Família ajustada, tudo organizado, tudo direitinho. Naquela época Abraão já era alguém rico. E aí Deus fala: larga a parentela, larga a casa, larga a riqueza, larga tudo e vem me obedecer. Para onde eu vou? Você não sabe. Vai ter que confiar em mim. Eu já vi pessoas falarem assim: nossa, eu estou obedecendo a Deus, o que Deus falou, e eu estou passando uma luta danada, não sei porquê, eu estou sendo fiel a Deus, eu me envolvi com a obra de Deus, me envolvi com o chamado, eu fui para o lugar que Deus me enviou, por que eu estou passando essa prova toda? Irmão, isso faz parte do treinamento. Você está no campo de treinamento para chegar ao dia da batalha final. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Sabe o que eu tenho aprendido? Todas as vezes que a pressão aumenta, todas as vezes que nós estamos debaixo de uma palavra de obediência a Deus, e o negócio parece que fica mais atribulado, é porque está chegando ao fim da prova e do teste de Deus. O que eu quero compartilhar com você é que nessa prova e nesse teste de Deus, quando está chegando ao fim, o negócio está apertando mais e mais, é exatamente aí que algumas pessoas são reprovadas.
É exatamente aí que algumas pessoas não conseguem ser aprovadas no treinamento de Deus, se elas voltam lá para trás tudo de novo. E talvez você conheça alguém assim, são pessoas que estão rodando em círculo no ministério, e toda hora volta para o mesmo lugar, e toda hora volta para os mesmos problemas, e toda hora volta para a mesma situação, porque na hora que a pressão aumenta, você não está conseguindo ser aprovado no teste. O que mais que Deus está tratando com Elias nesse teste? Deus queria tratar com Elias a questão do orgulho e da soberba, porque poderia destruir o orgulho e a soberba, poderia destruir Elias no projeto maior que iria ter lá na frente. Quando Deus fala para Elias, sai do palácio e você vai ficar sozinho lá no deserto, o que era que Deus estava querendo trabalhar? Elias tinha acabado de dar uma das maiores profecias que ele deu no seu ministério, quando chega diante de Acabe, encara Acabe e fala: olha, Deus está mandando dizer, não vai chover tantos dias e tal. E naquele momento que Elias libera aquela palavra profética, os holofotes da nação caíram em cima de Elias. Olha, ele é o profeta. Olha, ele é o cara. E você imagina as pessoas à volta podendo massagear, ali para massagear o ego do Elias, ali para dizer: cara, você é o cara, meu irmão, igual a você não tem não. E Deus falou assim: eu vou proteger esse cara do orgulho, sai e se isola no deserto. Eu não sei se já aconteceu com você. Você já viu períodos onde você está fazendo e as coisas estão dando certo, e você está arrebentando a boca do balão, e as células multiplicando, e tal, o negócio, e você participou de uma conferência, num culto de celebração, e você está numa sequência, pregando, a glória de Deus vem, se manifesta, o fogo cai, o povo fica, uau, 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 e aí chega de repente, parece que o céu escurece, começa a pipocar problema na célula. Você prega, parece que a presença de Deus sumiu da igreja. O povo não faz nada. Ninguém te procura mais. Sabe o que é isso? Treinamento de Deus. Deus está protegendo você do orgulho e da soberba que pode derrubar você lá na frente. Deus está protegendo você e deixando você isolado no deserto. Elias, vai para lá. Você pode não estar entendendo nada, Elias. Você pode não estar entendendo por que você está passando essa solidão neste período agora. Você pode não estar entendendo por que as coisas parecem que diminuíram e secaram e não estão mais acontecendo igual estava acontecendo antes. Elias, a palavra de Deus para você é: você está sendo protegido e treinado, porque o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida. Elias! Aleluia! Aleluia! Irmão, nada é mais perigoso para destruir um ministério de um homem de Deus e uma mulher de Deus do que o orgulho e a soberba. Nada é mais perigoso. Eu tenho um pastor lá, já contei o testemunho dele, o Aderbal, toda vira e mexe, de 2 em 2 meses o Aderbal senta, e aí a gente pergunta, né? E aí, querido, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá as coisas no ministério? Você mesmo está bem? Vira e mexe o Aderbal: pastor, não está bem não. Eu falei: o que foi, cara? O que está acontecendo? Está com problema? Pastor, eu não aguentei, domingo agora eu preguei, mas eu preguei mal demais, foi horrível, eu não gostei. Aí eu falei, eu sempre falo: e nos outros domingos, como é que foi? Pastor, foi bom demais, a glória de Deus desceu e manifestou a presença, teve gente que foi curada, mas esse domingo agora, eu acho que eu não sou chamado para pregar não, eu não sei pregar. Não, meu filho. Deus está protegendo você do seu orgulho. Terceiro ensinamento e tratamento de Deus:
Deus, quando leva Elias para o deserto, além de proteger ele do orgulho, Deus queria proteger Elias dos negativos que poderiam estar dentro do palácio, daqueles que não têm fé. Deus falou: vai lá se esconder no ribeiro de Querite, se esconde lá, Elias. Por quê? Elias era o líder corajoso, valente, que iria lutar contra os 450 profetas de Baal depois. E aí aquelas pessoas negativas e incrédulas, ele precisaria se proteger do orgulho e dos incrédulos que poderiam chegar: cara, você é maluco, rapaz, você é doido, como é que você dá uma profecia dessa contra Acabe? Elias, você está doido, você vai morrer, cara. Como é que você faz uma dessa? E aí, quando Deus manda Elias se isolar, era para proteger ele dos negativos que poderia roubar toda a fé que estava na vida de Elias, de quando ele profetizou que não iria haver chuva. Existem momentos que Deus nos isola, que Deus nos conduz ao deserto para nos proteger de pessoas negativas que, se aproximarem de você, elas podem roubar a fé e a visão que Deus tem lhe dado de algo poderoso que vai acontecer lá na frente. Deus pode estar isolando você para que você seja protegido das pessoas medrosas, das pessoas covardes, das pessoas que não têm fé, gente que pode atrapalhar o que Deus está realizando na sua vida. Eu não sei você, mas existem momentos na minha caminhada, eu não sei com os pastores aqui, que Deus faz eu me isolar, eu me isolo, eu preciso ficar um tempo orando. O pessoal quer: não, deixa eu ficar quietinho aqui. Às vezes Deus está me dando tanta coisa, as coisas estão crescendo aqui, que eu falo: se eu falar para esses caras, eles não vão entender o que E pode acabar diminuindo a minha fé. Nossa, o pastor está maluco demais. Meu irmão, no momento do seu treinamento, Deus quer proteger você de pessoas que podem contaminar a sua vida e atrapalhar a sua jornada ministerial. No momento do seu treinamento, você precisa ficar atento a isso. Quarto, Deus queria ensinar a Elias a se tornar totalmente, diga comigo, totalmente dependente de Deus. Agora Elias iria precisar de ser alimentado pelos corvos, dependência total. Existem situações na nossa vida que a dependência ela precisa ser total. Para quê? Para ser revelado aquilo que verdadeiramente está em nosso coração, para ser revelado a verdadeira motivação do nosso coração e nos levar ao projeto maior lá na frente ou não. Eu quero ver, Elias, você sendo alimentado pelo corvo, se o seu coração vai mudar. Eu quero ver você tendo que beber a água do riacho, para ver se o seu coração muda. Eu quero ver se você verdadeiramente é dependente de mim, ou se isso é só da boca para fora, ou se isso é só um linguajar de profeta para falar para os outros. Irmãos, quando Elias precisa de ser alimentado por corvos, ele agora precisa colocar em prática tudo aquilo que ele tinha ensinado para os outros. Quando Elias precisa ser alimentado por corvos, ele iria ser provado nesse coração que ele ensinava para os outros que os outros deveriam ter, de fidelidade, de lealdade, de fé, de certeza. Agora é a hora da prova, Elias. Deuteronômio 8:2, Deus fala para o povo o seguinte: eu que permiti
vocês passarem por todas essas provações pelo deserto. Eu que permiti para te tentar, para te provar, para saber aquilo que estava dentro do seu coração. É na hora que nós estamos no deserto, é na hora que estamos sendo alimentados por corvo e bebendo do riacho, que aparecem as verdadeiras motivações do nosso coração. É nessa hora. É nessa hora que aparece quem verdadeiramente nós somos. É na hora do treinamento. Você já viu quando o pessoal estava fazendo aquele treinamento do Tropa de Elite, do filme Tropa de Elite, e os caras apertavam o treinamento, e aí quando apertava em alguns falava assim: pede para sair, pede para sair. Eu saio. Na hora que aperta o treinamento, você pede para sair ou você fica até o final? Quem é você na hora do treinamento? Bota a mão na cabeça e fala: ai. Quinto ensinamento de Deus para Elias. Elias, agora nesse treinamento, eu quero te ensinar a ter disciplina e organização. Você está no meio de um treinamento com Deus, pode se preparar para uma coisa. No meio do treinamento de Deus, para experimentar coisas maiores, Deus quer ver você crescer em disciplina e organização. Olha, irmão, se você está lutando pelo crescimento da igreja, crescimento das células, crescimento do ministério, uma característica, aliás, duas características que não podem faltar em você é disciplina e organização. A disciplina e a organização, ela vai ajudar você a manter a coerência do seu trabalho e vai ajudar você a manter a multiplicação contínua do seu trabalho. Vai garantir você guardar o que você tem e valorizar o que vai chegar. Se você analisar, quando Deus pega para multiplicar, Jesus pega para multiplicar os pães e peixes para alimentar a multidão, ele fala: todo mundo disciplinadinho, quietinho, sentadinho na grama, arruma, todo mundo organizado, porque aí a gente vai dar pão para cada um de maneira organizada. Diga organizada. Irmão, não tem como você experimentar crescimento de Deus no ministério se você não tem organização no ministério. O seu ministério é uma bagunça, o seu controle de tempo com Deus é uma bagunça, os relatórios aonde você acompanha os resultados do ministério é uma confusão danada. Você não tem nada organizado. Como você quer crescer, meu filho? Olha só o que diz, versículo 6: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne à tarde. Diga, só de manhã e só de tarde, e acabou. Elias estava no palácio, e ele queria comer de manhã, de tarde e de noite no palácio. De manhã, de tarde e de noite. E de vez em quando beliscava mais no palácio. Agora Deus leva ele para o deserto. Vai vir pela boca de um corvo, é pouquinho. E ainda só vai chegar para de manhã e para de tarde. Fala, ai. Então aprenda, Elias, a ser disciplinado e organizado. Você vai precisar de aprender a controlar aquilo que eu estou confiando nas suas mãos. Na fase de treinamento, Deus quer testar se você está sendo fiel no pouco, porque se você for fiel no pouco, você está habilitado para um dia chegar ao muito.
Tem gente que na fase do treinamento fica com pouco, e aí nesse pouco você desmerece, nesse pouco você desvaloriza, nesse pouco você reclama do pouco, nesse pouco você não cuida bem do pouco, e é nessa hora que você é reprovado e não chega à fase do muito. Tem pouquinha gente nessa célula, seja então disciplinado com um pouquinho, mostre organização. Não é porque tem pouquinho que você não vai fazer um relatório, não é porque tem pouquinho que você não vai fazer o que precisa ser feito. Você precisa fazer bem, com excelência, com um pouco, porque Deus vai enxergar que você está preparado para receber o muito. Elias, você vai precisar de ter disciplina e organização. Sabe, queridos, eu vou aproveitar o parêntese aqui para dar uma dica para você na sua vida financeira nesse período aonde o nosso país enfrenta dificuldades. Esse momento é um momento de você ser treinado para colocar em prática a disciplina e a organização. Porque quando você estava com muito, quando as coisas estavam boas, você não tinha nota de nada, você não tinha organização e nem controle de nada, e na hora que as coisas se apertaram, então virou uma confusão geral, o dinheiro, as finanças, aquilo que você tem. Nesse momento de treinamento, você vai precisar de ser mais disciplinado, organizar, segurar mais a onda. Fala para quem está do seu lado, segura mais a onda. Quantas irmãs estão aqui? Digam aleluia, fininho, aleluia. É um irmão que está do lado da irmã, fala bem assim: toma cuidado com o seu cartão de crédito, principalmente do seu marido. Irmãos, o sexto ensinamento, para a gente dar uma paradinha e daqui a pouquinho voltar com outra mensagem. Se eu quero experimentar o treinamento que Deus tem para mim, eu jamais posso ficar prostrado em função do riacho que secou. Se o riacho secou, não é sinal de morte. Se o riacho secou, é sinal de que alguma coisa nova Deus está preparando para mim ali na frente. Olha o que diz, versículo de número 7 e 8. Versículo 6, os corvos traziam pão e carne pela manhã, também como pão e carne pela tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Olhe para cá que eu vou dizer uma coisa muito importante. O ribeiro secou. E o ribeiro secou por causa de quê? Por que o ribeiro secou? Não tinha chuva. E quem que abriu a boca para profetizar que não queria mais ter chuva? O ribeiro secou porque não tinha chuva. Quem que abriu a boca para falar em nome de Jesus não vai ter chuva sobre Israel? Você sabia que você está profetizando e falando: Deus manda pessoas para a igreja, Deus manda gente para esse lugar, Deus manda mais líder, Deus faz a igreja crescer. Aí Deus manda, aí Deus deu gente, aí Deus deu pessoa.
E aí as pessoas começam a dar problema. E você começa a reclamar das pessoas que você mesmo pediu para Deus. Deus, eu não aguento tanto problema. Deus, eu não aguento tanta luta. E Deus está lá. Mas foi você que profetizou. Ai. Imagina Elias, que droga, que luta, que provação, tá vendo? Obedecer a Deus e olha só, aqui não tem nem água para eu beber. Tem líder que ganhou vidas. Você quando começou, você tinha 20 pessoas. Quando você começou, você nem cadeira direito você tinha na igreja. Quando você começou, talvez foi você e mais um só numa célula, numa ralação danada. E você orava a Deus e falava: Deus, faz essa célula crescer. Deus, faz essa igreja crescer. Deus, faz essa obra crescer. E Deus fez a igreja crescer. Hoje você tem 200. Hoje você tem 300. Hoje você não tem só uma célula, você tem 3. Então, meu filho, se alguma coisa está acontecendo que não é muito legal, fecha a sua matraca, para de reclamar e começa a dizer: Deus, obrigado pela sua visão. Então o que eu faço? Resposta de Deus para Elias. Que eu imagino que Elias estava lá chorando, está vendo aí, alimentando por corvo, e olha só que luta, e olha só. Aí Deus dá a resposta, versículo 8. Veio então a palavra do Senhor para Elias, dizendo: Elias, levanta-te, Elias, e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e eis que ali estará uma mulher viúva, e eu vou ordenar para que ela te sustente. Levantou-se, pois, Elias e foi para a Sarepta encontrar a mulher viúva que Deus falou que iria sustentá-la. Quando Elias está reclamando, luta, não tem água, olha só que provação, Deus fala: ei, Elias, levanta e olha lá para frente, porque eu sou o Deus que faço milagres atrás de milagres. A minha caminhada com você, Elias, é de fé em fé, de glória em glória. Eu estou te treinando a cada dia. Chegou agora a hora do treinamento para ser sustentado por uma viúva pobre. Levanta a sua cabeça, porque tem mais desafio lá na frente, Elias. Talvez você está passando por uma prova danada. A palavra de Deus para você aqui nessa manhã é: levante e vamos olhar para frente, porque tem mais desafio para você vencer. Por favor, fique de pé.